desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a lei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os braços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a lei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a lei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Sempre às ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sem Jesus, minha luz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a lei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que Ele quis salvar. Amém, glória a Deus. Alguém deseja louvar a Deus com mais um bairro? Amém? Vamos louvar então o 154. Aleluia. Glória a Deus.
Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia a proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a cada passo tem me dar o nome bom de Jesus. No doce nome de Jesus, a minha alma salve está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus, amém, glória a Deus. Nós queremos dar a oportunidade, se algum irmão quiser dar algum testemunho, ler alguma palavra. Alguém? Vou na direção dos adolescentes, mas a oportunidade está aberta a todos. Quem quiser ter uma palavra, contar um testemunho. Amém? Então, gostaria de fazer apenas menção aqui de um texto bem rápido. Deus colocou no meu coração durante o dia. Lucas capítulo 6, verso 12 somente, diz assim: E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. Meus irmãos, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver grandes mulheres e homens de Deus que gastaram a sua vida em oração. Nós vamos ver Ana, nós vamos ver Daniel,
nós vamos ver o próprio rei Davi. No Novo Testamento nós vamos ver Paulo, dentre outros homens, grandes exemplos na vida com Deus de oração. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, não há nenhum maior exemplo de oração, de vida de oração, que o nosso Mestre Jesus. Jesus, ele dedicou a sua vida ministerial com base em oração. As atitudes que Jesus tomava, grandes decisões que ele devia tomar, ele recorria ao Pai. Filipenses capítulo 2 vai dizer que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Se teve alguém que não poderia viver uma vida, né, pode-se dizer assim, sem orar, era Jesus. Mas mesmo assim, ele não só pregou sobre oração, ele não só trouxe parábolas sobre oração, como viveu uma vida de oração. Esse verso que eu acabei de ler aqui, e aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando, antecede a escolha dos 12 discípulos, uma decisão muito importante na vida ministerial de Jesus. Mas antes dele escolher os 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando. E na manhã ele escolheu os 12 discípulos. E quando, durante o dia, o decorrer do dia, o Senhor ministrou no coração que pessoas durante a semana terão que tomar algumas decisões muito importantes. E não devem esquecer de, antes de tomar essas decisões, recorrer ao Deus, ao nosso Senhor. Isso o Senhor ministrou fortemente ao meu coração. Isso primeiramente falou comigo. E antes da gente tomar qualquer decisão, seja ela da mais simples à mais complexa, que nós jamais nos esquecemos do que o nosso Senhor nos ensinou a partir das Escrituras Sagradas. Durante a nossa vida, durante a caminhada cristã, não se esqueça de recorrer a Deus. Não se esqueça de falar com o nosso Deus Pai. Amém? Baseado nisso, também eu quero orar, pedir para o nosso cooperador Maurício, assim, orar pelas causas impossíveis. Alguém tem algum pedido de oração? Agatha? Amém. Vamos apresentar a oração. Pai Cleiton. Amém. Tenho certeza que o Senhor fará a sua boa, perfeita vontade. Assim vamos clamar por isso. Amém. Gostaria, cooperador Maurício, por gentileza, por nós. E também já oro por os dízimos e as ofertas. Amém. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Nos colocamos de pé e oramos nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, uma vez mais nesta noite entramos na Tua presença. Pai, primeiramente para Te agradecer pela Tua graça, pela Sua misericórdia, Senhor, pelo Seu sustento, Pai, em nossas vidas durante este dia, Senhor Jesus. Te agradecer pelas providências, pelos livramentos ao qual o Senhor nos concedeu, Pai, durante este dia. Meu Senhor, nesta oportunidade agora, Te apresento e entrego nas Tuas mãos, Pai, essa caixa de causas impossíveis para nós, Senhor. Mas não há nada impossível para Ti nesta terra, Senhor Jesus. Não há decreto que o Senhor não possa mudar, Senhor. Não há causa perdida que o Senhor não possa reverter, Senhor Jesus. O Senhor é o Deus, o general de guerra, o todo-poderoso, que tudo pode em nossas vidas, Pai. Também quero Te apresentar e entregar em Tuas mãos a vida da Agatha, Senhor Jesus, aqui falada. A vida, Senhor Jesus, do pai da irmã Cleide, Senhor. Peço, meu Pai, com a Sua bendita misericórdia, que o Senhor possa visitar nessa noite. Pai, de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa descer com cura, Pai, com restauração, com providência, com milagre, Senhor Jesus. Não porque merecemos, mas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nesta oportunidade também, Senhor, já quero Te apresentar os Seus filhos, a quais vão dizimar e ofertar na Tua casa. Que o Senhor venha prover, Senhor Jesus. Que o Senhor não venha, Pai, deixar faltar no lar, na vida, Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer os Seus filhos prosperar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, a Tua graça e a Tua misericórdia. É o que Te pedimos nesta noite e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu lado. Por tua bondade libertas nascer no calor de ti. Diga isso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu lado. Por tua bondade libertas eu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, e dizer que és formoso. Eu queria chamar aqui o cooperador Eli e a Nicole. Gostaria de pedir para o meu cooperador Eli fazer uma oração para a Nicole. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por este momento da Tua palavra, Senhor. Traz, Senhor, para nossos corações, Senhor, o que o apraça. O que traz, Senhor, através da vida desta pessoa, Nicole, Senhor. Coloque em nossos corações, Senhor. Usa a Tua filha, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida dela. Que ela fale somente, Senhor, o que o Senhor tem para nos dar. E que o Seu nome seja glorificado. Que a honra e a glória seja sua. Amém. Salve, amada igreja, que a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 12. Fazer uma leitura rápida e os irmãos acompanhem. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-los. Os fariseus vendo isso, lhe disseram: Veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, são considerados inocentes? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubessem o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Só até aqui, irmãos. Gostaria de tirar umas lições rápidas desses versículos para chegar no ponto principal onde eu quero chegar. Irmãos, no início do capítulo nós vemos que Jesus fala que os fariseus já chegam acusando, não os discípulos em si, mas Jesus. Perceba, veja, os seus discípulos. Eles não estão acusando exatamente os discípulos, eles estão acusando o mestre dos discípulos. Porque desde o princípio os fariseus eram contra quem? Jesus. Não era sobre os discípulos, não era sobre quem estava seguindo Jesus, mas era sobre o que ele fazia, com quem ele fazia e por que fazia. Isso irritava profundamente os fariseus, então eles não acusam de cara Jesus, os discípulos, eles acusam Jesus. Depois ele vai refutar os fariseus com uma coisa que me chamou muita atenção. Vocês não leram? Aqui a gente percebe que isso importa muito com a leitura da palavra. Ele confronta os fariseus justamente com aquilo que eles usam para condenar outras pessoas, a palavra de Deus. Mas outra coisa que me chama a atenção aqui, que tem... Você pode tirar muitas lições só desse, vocês não leram. Jesus se importa com a sua leitura da Bíblia. Jesus se importa com quanto você sabe da palavra dele. Porque se você sabe para condenar, você tem que saber também para justificar. Se você sabe usar a palavra para condenar o pecado de alguém, saiba também para abençoar, justificar alguém. Para você falar da bondade de Cristo. A palavra ela não vem apenas para você falar: ah não, mas é porque isso que o irmão está fazendo, eu li que é pecado na Bíblia. Tá bom, mas você leu também que esse irmão é redimido pela graça? Você leu também que esse irmão é perdoado pelos pecados dele? Então você precisa conhecer da palavra. Jesus se importa com quanto você sabe da palavra. Você saber o básico, o raso, todo mundo sabe, né? Tipo, meus pais da igreja provavelmente sabem que não são cristãos. Meus pais, eles gostam muito de usar o versículo, você que honrar os seus pais. Realmente, eles estão certos. Mas é porque eles foram criados em um ambiente em que isso também era muito falado. Eles têm algo para me refutar quando eu estou errada. Realmente, você tem que honrar os seus pais. Mas eles também desconhecem que a palavra também, ela diz: pais não irritem seus filhos. Eu gosto muito de brincar com eles. Olha, eu falo para honrar vocês, mas olha, a Bíblia também fala: pais não irritem seus filhos. Mas nós sabemos que tem que obedecer mesmo assim, né? Pelo amor de Deus, irmão. Não vai refutar seus pais, não entrar em guerra com seus pais. Depois, no versículo 4, diz assim: Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Uma coisa que me chama a atenção aqui: ele entrou na casa de Deus. Quando Davi passou necessidade, ele não foi na casa do amigo, ele não foi atrás da escola, ele não foi atrás do médico, não. Ele entrou na casa de Deus. Que Deus seja a sua prioridade diante das dificuldades. Que Deus seja aquilo que você procura em primeiro lugar, antes de qualquer outra pessoa, antes de qualquer outro lugar. Que Deus seja a sua prioridade em tudo. Depois, no versículo 6, ele diz: Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubessem o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Esses inocentes aqui, Jesus também está se referindo a si mesmo. Se vocês tivessem lido a palavra, se vocês praticassem aquilo que vocês dizem, vocês não estariam me condenando. Isso foi para o plano de Deus? Foi, mas nesse contexto aqui, Jesus está falando: vocês não leram o suficiente para saber eu sou o Filho de Deus. Vocês não leram o suficiente para saber eu sou o Cristo. Eu sou aquele que vocês querem crucificar. Eu sou aquele que vocês dizem que é o errado da história. Enquanto vocês não leem a palavra. Vocês não querem saber sobre quem vocês estão querendo crucificar. Vocês não querem saber sobre quem vocês tanto conspiram.
Vocês não sabem quem eu sou porque vocês não leram. Novamente, então, Jesus está reforçando a importância de ler a palavra. Se você quer fazer algo, seja pautado na palavra. Se você quer falar sobre Deus, que seja pautado na palavra. A palavra é o seu alicerce em tudo. A palavra tem que ser a base. A palavra é a base. Então, Jesus, ele dá ênfase nisso outra vez. Depois ele diz: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu achei isso aqui um pouquinho engraçado, porque ele está falando assim, né? Olha, vocês estão me condenando pelo dia que vocês profanam, né? Mas, só para informação de vocês, eu sou o Senhor até do sábado. Na RC está escrito assim: eu sou o Senhor até do sábado. Ou seja, eu sou o Senhor até da lei de vocês. A lei que vocês estão usando para me julgar, a lei que vocês estão utilizando para julgar os meus discípulos, eu sou o Senhor dela. Só para vocês ficarem sabendo, né? Eu sou o Senhor dela. Então vocês não podem afirmar de tal forma que eles estão errados. Eu sou o fundador dessa lei. Eu estava lá. Vocês não estavam lá no princípio da lei. Vocês não estavam lá quando o Senhor entregou as tábuas a Moisés. Eu estava. Desde o princípio eu estava. Glória a Deus. Depois, um pouco mais adiante, parte que eu não li, no versículo 9, ele vai lá e sai daquele lugar e se dirige aonde? Até a sinagoga desses fariseus. Jesus é engraçado, né? Ele acaba de ser refutado pelos fariseus. Os fariseus acabam de incomodar ele, os discípulos dele. E ele vai onde? Vem na sinagoga deles. Aí vai lá, não basta já encontrar com esse, se encontra mais. Ele cura um homem que estava com a mão ruim, né? Estava com a mão ruim. Exatamente. Aí ele cura a mão deste homem. E no versículo 14 assim diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. Os fariseus, o ódio deles não era em si por Jesus, mas porque Jesus fazia aquilo que eles não faziam. Jesus fazia aquilo que eles não estavam fazendo, porque Jesus usava a lei, pregava a palavra mesmo que eles usavam para condenar os outros, e ainda fazia. Os fariseus, eles falavam e não faziam nada. Era uma vida de aparências. Eles só ligavam para a fama deles, para os status deles, para falar: olha, eu sou fariseu, eu tenho fama, eu sei da lei, eu sou um homem de Deus. Jesus chega, um carpinteiro. Eu vou só fazer uma coisa aqui, eu vou curar um homem pautado na palavra que vocês estão pregando. Os fariseus não gostaram. Você está fazendo aquilo que eu não faço? Não pode ficar assim. Então o que? Eles vão matar Jesus por quê? Porque eles sentiam que Jesus era algo a mais do que eles. Eles não queriam ver ninguém no topo deles. Não queriam ver ninguém à frente deles. Para eles eram os maiorais, eles tinham poder, eles podiam. Um carpinteiro de Nazaré não poderia fazer essas coisas. Quem ele pensa que é? Quem esse homem pensa que ele é para poder curar um homem pelo sábado? Quem ele pensa que é para me afrontar? Quem ele pensa que é para dizer que é Senhor até do sábado? Quem é este homem? E Jesus diz: eu sou o Filho do Homem. Eu sou quem é o maior que o templo. Eu sou o Senhor até da lei de vocês. Eu sou o que sou. Irmãos, tirando essas rápidas lições aqui, nós percebemos algo. Jesus, em momento nenhum aqui está. Jesus gritou, Jesus discutiu, Jesus foi mau caráter, Jesus foi mal educado, Jesus revidou na mesma moeda. Isso não é estado aqui. Então, uma coisa eu tiro muito importante daqui. Se você é um cristão, você tem que ser semelhante a Jesus. Mas será que você tem sido semelhante a Cristo? Você tem sido compassivo? Você tem sido paciente? Você tem dado a outra face quando querem lhe matar, quando querem lhe bater? Será que você tem sido semelhante a Jesus? Será que nós temos sido semelhantes ao nosso Criador? Gênesis 1:27. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Ele cria nós para sermos iguais a Ele, semelhantes a Ele. Nós fomos feitos para ser imagem e semelhança do nosso Criador. Paulo também diz, em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, sede meus imitadores, assim como sou imitador de Cristo. Se nós devemos sermos imitadores de Cristo, que não seja por metade, que não seja igual aos fariseus, apenas por palavras, mas que seja por verdade, que seja por atos, por ações. Porque Jesus, ele não quer que você seja um fariseu da vida, não, irmão. Só fica falando. Não, porque o irmão, ele
Eu vi ele pecando agora na sexta-feira, vi ele, tava no bar. Aí depois você viu o outro. Não, porque a irmã, você viu a roupa que ela veio hoje pra igreja? Não gostei, achei muito apertada. Não, porque mas você viu o penteado que a irmã fez pra igreja? Não gostei, não, tava feio, tava muito feio. Feio tá essa tua língua que tá muito grande, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, vamos estar na palavra. A irmã Rafaela tá rindo demais, hein? Aí o irmão também não vai gostar. Esse mesmo irmão que vai criticar a irmã que tá com a roupa um pouquinho mais justa, não gostou da roupa da irmã, não gostou do penteado da irmã, não gostou da maquiagem da irmã, também vai julgar a Rafaela que tá rindo. Porque para esse irmão, geralmente, crente tem que ser triste. Na Bíblia não diz que Jesus riu, não. Não, jamais. Crente ria muito, não. Crente tem que ser sério. Tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa muito elegante. Sabe quem pensava assim? Os fariseus. Fariseu não gostava de ver a felicidade dos outros, não. Fariseu não gostava de ver os outros sendo curados, não gostava de ver os outros sendo usados por Deus, não gostava, não. Quem não gostava disso era fariseu. E os fariseus, irmãos, eles têm algo que me chama muita atenção também. Os fariseus, eles vestiam roupas extravagantes, eram pessoas respeitadas, pessoas temidas pelo povo. E Jesus era apenas um carpinteiro. O carpinteiro não tinha roupas extravagantes, não tinha roupas exuberantes que chamavam muita atenção, não. Mas ele tinha, sabe o quê? Ele tinha Deus. Ele tinha mãos que eram usadas por Deus. Ele tinha pessoas que o seguiam. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era o filho perfeito. As pessoas sabiam disso? Não sabiam. Mesmo assim o seguiam. Por quê? Porque elas viam Deus ali. Elas enxergavam o Senhor ali. Elas enxergavam uma pessoa curando a outra. E pensavam, meu Deus, quem é esse homem que cura um homem pelo sábado? Quem é este homem que cura pessoas assim, do nada, né? Imagina, você tá lá vendendo, você tá fazendo as suas coisas do dia a dia, aparece um homem curando um outro homem pelo sábado. Sábado você não pode fazer nada, né? Você não pode vender. Mas vamos por um dia qualquer da semana, Jesus vai lá e cura alguém. Você é uma pessoa qualquer, está vivendo sua vida, descobre isso, meu Deus, esse homem tem alguma coisa, eu quero conhecer esse homem. Então, os fariseus, eles tinham inveja de Jesus, por quê? Porque Jesus, ele era um homem usado. Jesus era um homem que não precisava só falar. Ele falava e fazia. Ele pregava e era usado. Não adianta você só falar. Você tem que fazer. Você tem que deixar Deus te usar. Jesus foi obediente porque ele sabia que Deus tinha algo para ele. Deus tinha um plano de salvação para essa humanidade que tanto o rejeitou. E é engraçado de ver como os fariseus se portam até o dia de sua crucificação. Os fariseus permanecem pregando em suas sinagogas, pregando para os seus aprendizados, né? Aqueles que aprendem junto com eles. E é muito estranho saber que esses fariseus, eles não gostavam de uma pessoa que era usada pelo mesmo Deus que eles criam, né? Até porque, que eu saiba, era para ser o mesmo Deus. Mas o Deus que os fariseus serviam era um Deus que não era como Jesus. Deus, ele não via a extravagância, ele não via a exuberância da roupa dos fariseus, não via as palavras bonitas que saíam da boca dos fariseus, mas ele via o interior, ele via aquilo que estava lá dentro, porque lá dentro estava sujo, estava podre. Lá dentro tinha corrupção, lá dentro só tinha a ganância, só tinha o ego. E quando Jesus chegava para afrontar o ego deles, eles se doíam. Até porque eu também ia querer que ficasse um homem, um carpinteiro, vem aqui, me afronta, eu um homem chique, um homem elegante, um homem temido, respeitado. Chega um carpinteiro que está curando as pessoas por aí no sábado, o que para mim é um absurdo. Eu não vou gostar de ser repudiado por ele, não vou gostar de ser contrariado. Eu quero ser uma pessoa elevada, uma pessoa respeitada, alguém que as pessoas rasgam elogios, né? Gosta de ser elogiado, esses fariseus. E hoje em dia também tem muito crente assim, né? Que gosta de ser elogiado, gosta de ter o ego amaciado. Mas saiba, Jesus não veio para ficar amaciando o seu ego. Jesus veio para te confrontar e te colocar lá no chão, no pó, enquanto você fala com Ele. Jesus não te chamou para você ser uma pessoa elevada, uma pessoa temida, respeitada. Não, Jesus te chamou para pregar o evangelho dele, para levar o evangelho às nações, para pregar a toda criatura.
se fosse para amaciar o seu ego, era mais fácil você se portar igual aos fariseus. Finge que não escuta Deus e faz o que bem quer da vida. Mas você não foi chamado para fazer o que você quer bem fazer da sua vida. A sua vida sequer te pertence. A sua vida pertence ao Senhor. Você não tem total autonomia, não. Você acha que você tem autonomia, você não tem. Você é só mais um pó. Você é um pó nessa terra. A sua vida passa assim, ó. 1, 2. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe o que te resta. Você não sabe o que pode ser você daqui 10, 5 segundos. Mas sabe quem sabe? Quem sabe dessas coisas é o Deus Todo-Poderoso que te trouxe até aqui hoje. Então, irmãos, não é sobre você, é sobre quem está acima de você. Não seja como um fariseu que só se importa consigo mesmo. Só se importa com as suas vestes, só se importa com a sua posição na sociedade. Irmãos, a sociedade não está nem aí para você. A sociedade te vê como só mais um, mas Deus te vê como um escolhido. Deus te vê como alguém que pode ser usado por Ele. Deus te vê como um vaso valoroso. Você não foi chamado para ser qualquer um. Na sociedade você é qualquer um. Você é mais um que trabalha, acorda, come, dorme. Você é mais um. Para Deus você foi chamado, você foi escolhido. Deus, Ele é um Deus tão poderoso assim, Ele te chamou. O Deus que é tão grande, irmãos. O Deus que criou o universo inteiro te chamou. Não seja como um fariseu que pense que você é o maior, o maior, porque você não é. Nós não merecemos ter sido escolhidos. Nós não merecemos isso. Não merecemos nada, irmãos. Mas Jesus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, se foi numa cruz por nós. Ele se foi em nosso lugar, irmãos, para que hoje você pudesse ter vida eterna. Irmãos, que hoje vocês possam compreender que o Senhor está aqui. Ele está aqui para te lembrar que você tem um chamado, que você é escolhido, mas que na sociedade você não pode não ser ninguém. Na sociedade vão te ver como mais um, mas o Senhor te vê, o Senhor te olha, Ele te escuta e Ele está aqui hoje para te lembrar disso. Não se esqueça, o Senhor é contigo e Ele te vê. Não pense como fariseu que você está escondido, que o Senhor não te vê, que você pode fazer o que você bem quer. Não, você tem um Senhor, Ele te olha, te vê e, se necessário, Ele vai te exortar. E essa é a palavra que eu deixo aqui com os irmãos e que os irmãos possam refletir nessa mensagem. Glória a Deus por essa palavra. Tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração e ao meu coração. Amém? Gostaria de conceder a oportunidade ao pastor, a continuidade. Amém? Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Mais um culto onde o Senhor fala conosco através da sua palavra. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o Espírito Santo que diz à igreja. Talvez você pense, é só um adolescente falando, mas é o Espírito Santo que diz à igreja. Ele usa quem ele quer, seja adolescente, seja ancião. É o Espírito Santo quem conduz, quem dirige. E uma vez mais ele falou nesta igreja. Amém? Se coloquemos em pés mais uma vez, vamos fazer mais uma oração, encerrando esse culto nesta noite em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Vencemos mais um dia. Você já é mais do que vencedor se você está em Cristo, conforme diz a palavra. Você crê nisso, é mais do que vencedor. Hoje você já venceu a preguiça, já venceu o desânimo, já venceu de estar aqui na presença do Senhor. E você pode crer nesta palavra que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Eu sei que às vezes os problemas são grandes, as dificuldades são grandes, que faz você não acreditar mais nesta palavra. Só que o Senhor confirma mais uma vez, Ele é contigo, Ele é o seu Senhor, e você pode nele, é mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas, não em mim, não na minha força, não no meu eu, mas naquele que me fortalece.
fortalece. Você sai daqui nesta noite com essa certeza que em Cristo, que em Jesus, que no nosso Senhor você pode todas as coisas, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Senhor, nós te damos graça uma vez mais pela sua palavra que falou conosco esta noite. Eu creio, ó Pai, que o Senhor recebeu o nosso louvor, que o Senhor recebeu a nossa entrega nesta noite, ó Pai, e eu te dou graça, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos encontrou com a tua palavra. Senhor, nos ensina a pôr em prática esta palavra, Senhor. Não queremos ser fariseus, queremos, Senhor, ser verdadeiros cristãos que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a pôr em prática a tua palavra, que não seja apenas teoria, Senhor, mas uma vida prática, Senhor, constante em ti, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor nos leve em paz ao nosso lar, e uma vez mais eu quero declarar saúde, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Estamos passando por dias turbulentos, dias, Senhor Jesus, de mudança climática, e talvez alguma enfermidade, alguma doença que assolar o nosso corpo, mas nós repreendemos toda a enfermidade, nós repreendemos, Senhor, toda a doença, nós declaramos cura em teu nome, Jesus, declaramos saúde plena, ó Pai, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, que entrou por essas portas preocupado, ainda durante o culto esteve preocupado, ouviu a tua palavra, mas a mente ainda continua preocupada, Senhor, em nome de Jesus, agora eu ministro a tua paz, que excede todo entendimento. Guarde esta mente, este coração, tira toda a preocupação, Senhor. Nós viemos aqui nesta noite e nós lançamos sobre ti a nossa ansiedade, nós lançamos sobre ti as nossas preocupações, sabendo que o Senhor é poderoso e cuida, Senhor, nos mínimos detalhes de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos faz ir para casa em paz, com a mente em paz, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nos conduza, nos proteja, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, para a honra e glória do teu nome. Assim eu oro, agradecido no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos na posição de receber a bênção. Ministro a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e presença do Espírito Santo habite todos os dias em sua vida. Se você crê e recebe, diz amém. Amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus, mas não deixe de cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor.